Oi, gente, eu sou a Arina Estela, sou advogada. Meu escritório é em Brasília, mas eu atendo clientes do Brasil todo. O meu escritório é full service, ou seja, eu atendo diversas áreas do direito. E isso foi possível depois que eu comecei a ter uma visão empresarial da advocacia. Apesar de ser advogada há 18 anos, nos últimos 4 anos a minha advocacia cresceu muito. Eu deixei de trabalhar sozinha e hoje eu tenho uma equipe com aproximadamente 20 colaboradoras. Isso tudo, todo esse crescimento tão rápido, foi possível com essa visão empresarial, foi possível quando eu implementei aqui no meu escritório estratégias de marketing, de vendas e fui estudar questões como gestão de pessoas, gestão financeira, ou seja, questões voltadas para a área empresarial para que eu pudesse empreender no direito. Eu sou mãe, sou avó e eu hoje posso dizer também que eu sou uma profissional realizada. Quando eu comecei a cursar a faculdade de Direito, eu tinha a intenção de seguir carreira na magistratura. Mas quando eu comecei a fazer estágio, eu comecei a ver de perto como era a vida do juiz e como era a vida do advogado, eu percebi que ser advogado era muito melhor. Porque como advogada, eu tenho liberdade de tempo, eu tenho liberdade geográfica, eu faço a minha agenda, eu decido os horários que eu vou trabalhar. Isso para mim, principalmente quando eu comecei que eu tinha filhos pequenos, era muito importante, toda essa liberdade, né? E também eu entendi já desde os bancos da faculdade que o advogado ele tinha possibilidade de ganhos ilimitados, enquanto o juiz não. O juiz, ele, por melhor remunerado que ele seja, ele fica ali, ele tem um limite de onde ele vai poder chegar na carreira. Então, eu decidi ser advogada e hoje eu posso dizer que eu sou uma profissional realizada. Quando eu comecei a minha advocacia, eu não venho de uma família que tem tradição no direito, então eu tive que abrir espaço para mim no mercado sozinha. Na época que eu me formei, não existia essa história de marketing digital, advogado poder fazer propaganda, poder divulgar o seu trabalho. Então eu fiquei pensando como eu faria para ter clientes. E quando eu me formei, eu identifiquei todas as faculdades de direito que tinha na minha cidade e eu decidi levar currículo para essas faculdades me apresentando para dar aula no curso de direito. Eu era recém-formada. Mas eu entendi que uma forma das pessoas me conhecerem e depois poderem me contratar era se eu fosse professora. Então eu pensei, se eu for uma excelente professora, os meus alunos vão me contratar. Então vocês imaginem uma advogada recém-formada distribuindo currículo nas faculdades querendo dar aula. Eu fazia questão de conversar com os coordenadores de curso, entregar meu currículo em mãos. E eu confesso para vocês que muitos deles riram de mim, mas eu não desisti. Eu me lembro que eram 23 faculdades. E em uma delas, eu encontrei um ex-professor na coordenação do Núcleo de Práticas Jurídicas. E esse professor, como ele me conhecia da época do meu curso e ele sabia que eu era uma boa aluna, ele resolveu me dar uma oportunidade. E ele me contratou como advogada orientadora do Núcleo de Práticas Jurídicas. Ali eu fiquei 1 ano auxiliando o estágio dos advogados que estavam ali dos estudantes que estavam ali no final de curso e depois eu realmente passei para a sala de aula. E o meu plano deu certo. Durante quase 5 anos eu fui professora no curso de Direito e nesse período, além de adquirir muita experiência, eu também consegui muitos clientes para minha advocacia. Então eu dava aula na faculdade e advogava. Até que chegou um ponto que eu já tinha tantos clientes que conciliar as duas coisas ficou impossível, então eu deixei a sala de aula e fiquei só no meu escritório. E isso ficou assim durante 14 anos. E eu achava que eu já tinha alcançado sucesso profissional, porque eu vivia bem e eu pensava que vida de advogado era daquele jeito mesmo. Eu pensava que vida de advogado era trabalhar sozinho, era ter alguns clientes fixos que pagavam por mês, outros clientes que vinham por indicação e com isso eu tinha ali uma renda mensal parecida com o salário de um juiz e mais toda a liberdade que eu sempre quis ter, né, de tempo, de horário e tudo mais. Então eu pensava, bom, é isso, ser advogada é isso e eu já sou uma advogada de sucesso. Até que veio a pandemia. E na pandemia eu descobri que tudo que eu tinha construído, na verdade, não tinha sido sobre uma base sólida. Porque eu comecei a receber ligações dos meus clientes dizendo que não iam poder me pagar. Porque com o primeiro lockdown, muitos estabelecimentos comerciais fecharam as portas
e eu era advogada de muitos pequenos empresários da minha cidade. Então, neste momento, bateu uma indignação. Eu me vi de um dia para a noite sem nada. Eu me vi correndo o risco de, depois de 14 anos de profissão, não ter como pagar as contas da minha casa. E eu fiquei pensando que eu era uma profissional competente, que eu era uma profissional tecnicamente bem preparada, mas que eu precisava que mais pessoas me conhecessem. E foi aí que eu comecei a estudar formas de divulgar o meu trabalho, formas de divulgar a minha advocacia. Apenas no primeiro momento, a minha pretensão era ter clientes todos os dias e nunca mais passar por uma situação de escassez como aquela que eu estava passando. Só que quando eu entrei nesse mundo de ver a advocacia como empresa, de divulgar o meu trabalho como advogada, eu fiquei muito surpreendida, porque essa visão mudou tudo. E como eu falei para vocês no início do vídeo, em 4 anos eu passei de trabalhar sozinha para uma equipe de 20 colaboradores. Hoje, no meu escritório, eu fecho muitos contratos todos os dias, né? A minha equipe fecha esses contratos. E nós atendemos muitos clientes do Brasil todo. Então, assim, foi uma mudança muito radical em muito pouco tempo. Então, para compartilhar isso com outros colegas que talvez tenham se identificado até aqui com a minha história, que talvez estejam passando por essa situação que eu passei, talvez colegas que são recém-formados e que não estão sabendo como evoluir na advocacia, outros que já têm um certo tempo advogando, mas que sentem que o profissional não desenvolve. De repente você é advogado já há algum tempo, como eu também era, e você não consegue nem pagar as contas no final do mês, sabe? Chega no final do mês, parece que a conta não fecha. Você não consegue ter liberdade, você se vê escravo do seu escritório. Você olha para o seu escritório e você percebe que se você não estiver lá, os contratos não são fechados, os clientes não são atendidos, o peticionamento não é feito, o prazo não é cumprido. Então, talvez você esteja nessa situação e você esteja se sentindo frustrado, você esteja se sentindo desmotivado com a advocacia. Eu vejo muitos colegas falando isso, a advocacia está saturada, não tem espaço para todo mundo no mercado, mas isso não é verdade. Na verdade, eu percebo que o mercado está carente de bons profissionais. E talvez você que está aqui assistindo esse vídeo, você seja um desses excelentes profissionais, só que não está tendo visibilidade, não está conseguindo mostrar para as pessoas de fato o seu potencial, o que você pode oferecer. Para te ajudar nessa jornada, eu criei esse canal e aqui eu vou compartilhar com vocês toda a minha trajetória. Eu vou compartilhar com vocês tudo que eu aprendi ao longo desses anos sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão, formação de equipes, sobre administração das finanças, tudo isso que eu fui aprendendo ao longo desses anos e aprendi também à custa de muitos erros. Eu tive que errar muito, experimentar muito para achar a forma correta de fazer e sigo crescendo e me aperfeiçoando e ainda errando e aprendendo todos os dias. Só que o importante é não cometermos sempre os mesmos erros, é aprender com aquele erro e seguir para um próximo degrau, para um próximo nível. Para ajudar vocês, eu criei esse canal, vou compartilhar aqui todo esse conteúdo e, além disso, eu escrevi este livro. Este livro aqui, Processo de Vendas para Advogados, é um livro onde eu também falo sobre essa mentalidade de advocacia empresarial, de advocacia como empresa. É você enxergar o seu escritório de advocacia como uma empresa, mesmo que hoje você trabalhe sozinho. Como eu trabalhava há 4 anos, apenas 4 anos atrás, era só eu. Talvez você seja, como dizem por aí, o escritório, é só você. E você pensa assim, nossa, é uma jornada muito longa, está muito longe da minha realidade, na verdade não está. E esse livro aqui pode ser um primeiro passo para você entender como é que isso funciona, para você abrir a sua mente para essa nova advocacia, para essa nova realidade. Porque até há muito pouco tempo atrás, o advogado não podia divulgar o seu trabalho e hoje nós podemos. É óbvio que existem regras para isso, mas é possível fazer a divulgação, é possível mostrar para as pessoas o que você pode oferecer e quem você é. Então, esse livro aqui, Processo de Vendas para Advogados, eu compartilho tudo que eu aprendi ao longo desses anos, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito simples, para que você possa ler e já ir aplicando no seu escritório, para que você possa já começar o seu caminho para a liberdade,
o seu caminho para a previsibilidade financeira. Gente, é muito bom a gente começar o mês sabendo quanto que a gente vai receber naquele mês, quantos clientes nós vamos atender, quanto de honorários nós vamos ganhar naquele mês. Isso traz uma paz, traz uma segurança. E o principal é que tudo isso é possível sem a minha presença o tempo todo dentro do escritório. E é isso que eu ensino aqui também. Eu ensino como você fazer tudo isso formando time, formando uma equipe, para que você possa ter essa liberdade também. Porque se você trabalha sozinho, eu costumo dizer que você não tem nada. O advogado que trabalha sozinho não tem nada, porque tudo depende de você. Se em algum momento você não puder trabalhar, porque você tiver que dar atenção para alguém da sua família que está precisando de você, você ficar doente, ou tiver qualquer imprevisto, acabou a sua advocacia, acabou o seu escritório. Isso não é justo. Então, se você se interessou por adquirir esse livro, tem um link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar nesse link e você vai poder adquirir o seu exemplar. Nós vamos enviar para qualquer lugar do Brasil. Aqui no canal, então, eu vou compartilhar com vocês conteúdo sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão de pessoas. Principalmente, uma coisa muito importante para você conseguir esse modelo de escritório-empresa, depois, claro, de estabelecer uma forma legal, de acordo com o provimento da OAB e que funcione para a sua advocacia. É uma forma de atrair clientes. É muito importante você aprender sobre formação de procedimentos internos no seu escritório, porque é isso que vai fazer com que você consiga ter um time de colaboradores que vão poder te dar essa estabilidade, essa liberdade, essa tranquilidade. Quando eu trabalhava sozinha, eu não podia ficar doente. Se eu fosse ao hospital e o médico falasse para mim, olha, você precisa de 2, 3 dias de repouso, você quer um atestado? Eu dizia não, porque se eu não fosse trabalhar, eu não conseguia pagar as contas no final do mês. Se eu não fosse trabalhar, o prazo lá do meu cliente não seria cumprido. Então, talvez você esteja passando por isso também hoje. Então, se você também deseja transformar a sua vida, a sua advocacia, da mesma forma que eu transformei a minha, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário aqui nesse vídeo, dizendo se você já passou ou está passando por alguma experiência assim, sobre quais temas você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Até breve.